Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal Degustação Teológica. Peço que você se inscreva no canal, que você curta o canal, que você compartilhe o canal. Esse aqui é mais um vídeo dando sequência às aulas do nosso curso bíblico teológico IBF, ok? Curso bíblico IBF. Um curso básico de teologia que estamos oferecendo, tá? E os inscritos têm um grupo de WhatsApp que são acompanhados e nós fazemos as nossas aulas online com discussões aí no grupo e atividades propostas, ok? É um curso básico, né, para preparar as pessoas para um melhor conhecimento, aliás, preparar para ter mais conhecimento, né, para aplicar na sua vida e também para se tornar um obreiro ou uma obreira na igreja melhor preparado, tá bom? Essa aqui é a nossa segunda aula, ok? De bibliologia, introdução à bibliologia, é a nossa segunda aula. Então vamos dar sequência ao assunto, ok? Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade. E tamo junto nisso aí, tá bom? Bom, pessoal, na última aula nós falamos aí dos agrupamentos, né, dos livros da Bíblia, ok? Eles estão agrupados e estão classificados, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Então você dá uma olhadinha no vídeo anterior, você vai ver as suas classificações, ok? E vimos também o que significa o termo Bíblia, tá certo? Corre lá no vídeo anterior e dá uma olhada caso você não tenha visto. Bom, e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre essa questão do agrupamento, que os livros estão agrupados e tentam, né, seguir uma lógica cronológica dos fatos, tá certo? Dos acontecimentos, e não numa ordem cronológica de escrita, tá? Como assim, pastor David? Explique melhor. Vamos lá, então. Como nós vimos na aula passada, o Novo Testamento tem 27 epístolas, ok? Dessas 27 epístolas, ou vamos chamar de 27 livros, vamos colocar assim, eles estão agrupados, certo? As cartas de Paulo estão todas juntas, que é para facilitar o estudo, né? Estão todas juntas. As cartas gerais, epístolas gerais, estão todas juntas. Os evangelhos, que são 4, estão juntos. O livro histórico, né, está ali, onde tem que estar. E o Apocalipse, que é o livro profético de revelação, tá? Está lá no final. Então você vê que existem agrupamentos dos livros, né? Com seus temas específicos que facilitam o estudo. Agora, a ordem dos livros, ela não segue uma cronologia de data de escrita. Por quê? Se você for ver bem, você está vendo aí, ó, o Novo Testamento, tá vendo? Você está vendo aí, né, o agrupamento, a sequência dos livros, tá certo? Do Novo Testamento, por exemplo, aí na imagem. A primeira carta a ser escrita no Novo Testamento, não foi o Evangelho de Mateus, apesar de o Evangelho de Mateus estar na frente, ser a primeira carta, né, se a primeira carta na classificação dos Evangelhos, ele é o primeiro livro da Bíblia, ok? Apesar disso, a primeira carta que nós temos no cânon do Novo Testamento, a primeira carta, ou a mais antiga a ser escrita, foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ok? Olha aí, ó. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi
a primeira epístola a ser escrita dos livros, entre os 27 livros do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi a primeira a ser escrita. Provavelmente foi escrita entre os anos 48 a 52, aproximadamente, depois de Cristo. Tá certo? Agora, olha que interessante. O Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente entre os anos 54 a 62. Entre esse período, eles não têm nenhuma data exata, é aproximadamente. Ou seja, depois da carta de Paulo aos Tessalonicenses. O Evangelho de João, que é o quarto, olha aí na classificação, ele é o quarto da Bíblia na sequência, né, de ordem. Mas ele foi um dos últimos a ser escrito antes de Apocalipse. E esse livro de João, né, que é o Evangelho de João, ele foi escrito entre os anos 85 a 97 depois de Cristo, antes do Apocalipse. Certo? Depois do Apocalipse, né, tirando o Apocalipse, o Evangelho de João é o escrito, um dos escritos mais antigos do Novo Testamento, além do Apocalipse, que também é escrito por João. Vocês estão entendendo? Então, por que o Mateus vem na frente, então? Né? Por que Mateus vem na frente, João vem na frente? Porque a ordem cronológica, ela está sendo oferecida, né, ou apresentada para a gente, por ordem dos fatos, dos acontecimentos, e não no período que foi escrito o texto. Tá certo? Se fôssemos considerar o período escrito, a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, ele ter sido Tessalonicenses. O Evangelho de João ia lá para o fim da Bíblia, antes do Apocalipse, né? O Evangelho de Mateus ia estar mais ou menos ali no meio, né, do Novo Testamento. Então você vê que não é por ordem cronológica de escrita, beleza? E os livros estão classificados e organizados por ordem cronológica dos fatos. Ou seja, por que os 4 evangelhos vêm na frente, apesar de terem sido escritos depois? Porque eles falam daquilo que aconteceu antes. Eles narram a história de Jesus. São livros de biografia de Cristo. Lembra disso? Então escreveram sobre Jesus. E quem vem primeiro? Jesus vem primeiro que a igreja, né? Vem primeiro que os apóstolos. Então, por isso que eles estão na frente, os 4 evangelhos, porque é ordem cronológica dos fatos. Beleza? Aí a gente dá sequência. Então a gente vai ver aí que eles tentam, da melhor forma possível, agrupar os textos, tá? Dentro de uma ordem cronológica dos fatos. Isso também acontece lá no Antigo Testamento. É algo muito parecido. Tá bom, pessoal? Muito parecido. Agora, a escrita do Novo Testamento não tem, assim, muito mistério, não, tá? O período que o Novo Testamento foi escrito é um período de, basicamente, 50 anos. Tá bom? Basicamente isso. Provavelmente começou a ser escrita entre o ano 48 a 50. Vamos colocar aqui como 50, tá? 50 depois de Cristo. E teve a sua conclusão no ano 100. Então são 50 anos de escrita, tá? Começa aí com Paulo, né, escrevendo e tal, mas a duração do período de escrita vai até o ano 100, quando o João, né, o apóstolo, escreve o Apocalipse, e aí o livro se fecha, né? O Novo Testamento, o cânon está fechado, não pode entrar mais nada além disso. São os livros inspirados. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre a questão da inspiração e autoridade das Escrituras, ok? Então, você vê aí então, que o período de escrita do Novo Testamento é um período apenas de 50 anos, do ano 50 ao ano 100, basicamente. Beleza? Os autores são esses mesmos. O Mateus escreveu Mateus, né? Ou se ele não escreveu com a própria mão, ele tinha algum assistente que escrevia para ele, né? O
Marcos deve ter escrito Marcos, ou algum assistente escreveu para ele. O Evangelho de João foi o João que escreveu mesmo, ou alguém que estava com ele, algum assistente que o ajudou a escrever, tá certo? Ele ditava as palavras e alguém escrevia. Nós vamos ver então que o Evangelho de Lucas foi Lucas mesmo. O Evangelho de Lucas é Lucas mesmo, com a própria mão que está escrevendo, tá certo? O Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, é escrito também por Lucas. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, é o mesmo autor do Atos dos Apóstolos, tá bom? Aí nós vamos ver, já na aula passada já vimos, as cartas de Paulo, que são um total de 13, né? Foram escritas por Paulo, as cartas eclesiásticas e as cartas pastorais. E nós temos aí Hebreus, que é uma epístola cujo autor é desconhecido, tá? Nós não sabemos quem é o autor da epístola aos Hebreus, mas o seu conteúdo ele é profundo, tá bom? O autor tinha um grande conhecimento das verdades bíblicas do Antigo Testamento, por isso que esse texto do Novo Testamento, esse livro, ou essa carta do Novo Testamento, escrita aos Hebreus, é tão importante para o cânon do Novo Testamento, tá bom? E aí depois as epístolas gerais, nós vamos ver aí, Judas escreveu, Judas não é o Iscariotes não, tá? É o outro Judas, tá bom? Ele escreveu, Tiago escreveu, né? Pedro tem as suas duas epístolas aí escritas, tá certo? O apóstolo João também tem aí suas epístolas universais, tá certo? E por fim, o Apocalipse foi escrito por João, tá? O João, o apóstolo. Então são esses os autores, certinho, não tem nada errado. São esses os autores e o período de escrita do Novo Testamento. Fechou? Agora, o Antigo Testamento já tem um período maior de escrita, né? Não é só 50 anos. O Novo Testamento, veja, foi escrito em apenas 5 décadas, né? Então a gente não tem tanto problema para identificar autores. Já o Antigo Testamento, o período de escrita é um período que durou 1000 anos. Isso mesmo. Apesar do povo, né, hebreu surgir lá desde antes de Moisés, né, a gente vê aí Abraão, né, sendo levantado, chamado por Deus. E Abraão que viveu entre 2000 a 1800 antes de Cristo. Eu vou pôr aí uma linha do tempo para mostrar aí, ó, tá? Que antes de Cristo a ordem cronológica é decrescente, tá? A contagem é decrescente. Cristo é o marco zero. Depois de Cristo começa a ordem crescente, né, dos anos. 1 depois de Cristo, 10 depois de Cristo, 20 depois de Cristo, 50 depois de Cristo, 100 depois de Cristo, conforme está aí na ordem cronológica, né, na linha do tempo. Cristo é o marco zero, e por isso que o mundo é dividido antes de Cristo e depois de Cristo, ok? Agora, é interessante que o antes de Cristo é em ordem decrescente, tá, pessoal? Não esquece, tá? Tem gente que se confunde, né? Mas vai decrescendo, porque vai indo para o marco zero. Ou seja, 1000 antes de Cristo, olha aí, 1500 antes de Cristo, depois vai para 1000, vai diminuindo, tá vendo? 1000 antes de Cristo, faltam 1000 anos para chegar em Cristo. Aí vai diminuindo, olha, faltam 700 anos para chegar em Cristo. Vai diminuindo, olha, agora falta só 400 anos para chegar em Cristo. Até chegar em Cristo, tá? Então, é assim que a gente olha a linha do tempo, beleza? E se você olhar, então, a linha do tempo, apesar de Abraão, ele surgiu entre o ano 2000 a 1800 a.C., mais ou menos, o Moisés começa a escrever a Bíblia do Antigo Testamento, né? Começa a ser escrita com Moisés. Os primeiros escritos do Antigo Testamento começam com Moisés. No ano de 1500, né? Mais ou menos, tá? Aproximadamente, tá bom? Não são datas exatas, é aproximadamente. Entre 1500 a 1400 anos antes de Cristo. Tá certo? Então é ali que começa a escrita do Antigo Testamento. Então, se ele começou a ser escrito entre 1400 antes de Cristo, tá certo? Ele vai até 400 depois de Cristo com Malaquias. O último escrito do Antigo Testamento é o profeta Malaquias, o livro de Malaquias, que está ali entre os anos 420, 410 antes de Cristo, né? Depois disso,
vem os 400 anos, onde não há escrita inspirada. Tudo que aparece naquele período de escrito não é canônico. São textos que surgem como textos não inspirados por Deus, né? Depois de Malaquias, até Jesus, até os tempos de Jesus, aparecem muitos escritos, né? Que nós vamos chamá-los aí de apócrifos, e nesse período chamado de período interbíblico, tá certo? Esses 400 anos aí de Malaquias até Jesus, beleza? Bom, pessoal, mas aí que interessante é que então levou entre 1400, né, do momento que Moisés começa a escrever a Bíblia, de 1400 anos antes de Cristo até 400 antes de Cristo, dá 1000 anos de escrita, é bastante tempo, com muitos autores, né? Tem dos autores conhecidos mais de 40 dos conhecidos, fora os anônimos, porque tem muitos anônimos. Então não dá para a gente saber exato quantos autores contribuíram para a compilação escrita do Antigo Testamento. Nós sabemos que existem alguns que são certos mesmo que escreveram e outros anônimos que nós não temos conhecimento, tá? Mas a perfeição da escrita, né? A sua ordem de pensamento, né? Até Jesus, lá desde Moisés até Jesus, é uma perfeição tão grande que a gente entende que Deus estava no controle o tempo inteiro dessa produção literária que é divinamente inspirada, ok? Então, o Antigo Testamento começa a ser escrito por Moisés, tá? E a gente tem provas nos próprios escritos, né? Que foi Moisés mesmo que escreveu, o Pentateuco, lembra? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a tradição atribui a Moisés. Mas só Moisés escreveu? Não, não foi só Moisés que escreveu. Outros autores desconhecidos acrescentaram coisas ali no livro, dando forma ao livro, tá? Então tem muita coisa que foi Moisés que escreveu e outras coisas escreveram sobre Moisés e que não foi Moisés que escreveu. Isso está muito evidente nos livros do Pentateuco, da Torá, beleza? Então, você que eu estou falando Pentateuco, você já deve ter assistido o vídeo passado, sabe do que é que eu estou falando quando me refiro ao Pentateuco, ok, pessoal? Então, você vai ver, por exemplo, uma escrita, né, na escrita bíblica, a autoridade que dá a Moisés, né, ou a legitimidade de Moisés ser um dos autores, né, ou talvez o seu principal autor, já que o livro fala o tempo inteiro, né, não o Gênesis trata de narrativas dos pais, né, dos patriarcas antes de Moisés, para mostrar a formação do mundo e do povo hebreu, tá? Então, o Gênesis trata disso. A partir de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, já começa a mostrar a história de Moisés mesmo e da libertação do povo do Egito, né, que vai caminhar pelo deserto, e as leis vão sendo dadas ao povo, até chegar ali perto de entrar na Terra Prometida, tá certo? Então, esses 5 livros aí, que são atribuídos a Moisés, mostram que tem autoria de Moisés, mas tem outros autores envolvidos, e de outros períodos, não autores que viveram no tempo de Moisés, mas que complementaram coisas nesse livro tempos depois. Eu vou mostrar já já. Primeiro vamos ver apenas um versículo, só para você entender como Moisés realmente participou aqui da escrita desse livro. Êxodo, né? Êxodo, capítulo 34, versículo 27, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: escreva estas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e Israel. Então você vê aí que o próprio texto diz que Deus ordenou para Moisés escrever as palavras ali da lei. Então você vê em outros trechos também do Pentateuco, né, principalmente em Êxodo, né, você vai ver momentos em que o próprio Moisés está mesmo escrevendo. Tem outros momentos, aliás, o tempo todo, de Êxodo a Deuteronômio, você vai ver as narrativas de Moisés, o que Moisés está falando. Então o texto todo mostra
o que Moisés escreveu e o que Moisés fez e o que Moisés disse. Por isso é atribuído a ele, tá? O livro, tá bom? Agora, é evidente que houveram outros autores além de Moisés? Claro que sim. Por exemplo, se você ler Êxodo, né? Êxodo no capítulo 34, né? Lá no versículo 27, Êxodo 34, 27. Aliás, Êxodo 34, 7. É Êxodo não, ó. Gente, eu não vou editar o vídeo não, eu tô com sono já. Êxodo não, Deuteronômio, perdão, meu Deus do céu. Agora é Deuteronômio, eu errei aí. Deuteronômio, esquece o Êxodo aí. Êxodo 34, 27, a gente acabou de ler agora, esse texto que eu li. Agora vamos para Deuteronômio, o último livro aí do Pentateuco. Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 7, certo? Deuteronômio 34, 27, 34, verso 7, versículo 7, que é o último livro aí que Moisés, é atribuído a Moisés. Você vai ver claramente que existem trechos desse livro que não foi Moisés que escreveu. Porque aqui, ó, no capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 7, diz assim, que Moisés tinha 120 anos quando morreu. Ou seja, está narrando a morte de Moisés. Logo, não pode ter sido Moisés que escreveu sobre a própria morte. Então, fica evidente aí que não foi Moisés que escreveu o livro todo. Essa é uma das partes que ele não poderia ter escrito, ok? Mas não é só isso. Se você olhar, por exemplo, o Gênesis é atribuído a Moisés. O livro de Gênesis está no Pentateuco, certo? 5 livros atribuídos a Moisés como autor. Mas a gente vê que Moisés é o principal autor, não quer dizer que ele é o único autor. A gente vai ver no capítulo 36, né? Capítulo 36 de Gênesis, no versículo 31, que diz o seguinte: estes foram os reis que reinaram em Edom, ou na terra de Edom, antes que houvesse algum rei em Israel, né? Antes que reinasse qualquer rei em Israel. Primeiro, aqui o autor que está escrevendo, ele está falando de algo que não pode ter sido Moisés que escreveu. Porque o primeiro rei de Israel vai surgir 500 anos depois de Moisés, 400 anos, 400 anos depois de Moisés, 500 depois de Moisés, né? Nós estamos falando aí do ano 1030, por aí, antes de Cristo, né? 1040, 1030, 1020. Estamos falando do rei Saul, tá certo? Que surge aí de 400 a 500 anos depois de Moisés. Então não tem como ter sido Moisés que escreveu isso, porque só vai aparecer reis em Israel 400 anos depois, beleza? Então alguém lá na frente completou essa informação aqui para atualizar o povo de Deus, para atualizar os israelitas. Lembrando que, apesar de ser um livro inspirado por Deus, a Bíblia no Antigo Testamento é também um livro de referência histórica para os israelitas até os dias de hoje. Beleza? Se você for numa faculdade de história mesmo, né, de licenciatura em história, não de teologia, de história eu estou falando, você vai estudar povos antigos e você vai perceber que quando chegar na matéria de povos antigos, você vai estudar os povos, os egípcios antigos, os gregos antigos lá, os povos fenícios, né? E aí você vai ver que você vai estudar os hebreus, que é um povo antigo. E para estudar os hebreus, você usa o Antigo Testamento, é verdade. Você usa a Bíblia como referência para estudar a origem do povo hebreu. Olha como que é importante isso, a Bíblia é também uma fonte histórica, tá certo? Não é um livro de historiografia, mas é uma fonte histórica com certeza, tá certo? Tem um valor imensurável, não apenas na questão divina, da sua inspiração e autoridade divina, mas também como literatura para a história de um povo e também para o mundo, claro. Beleza? Então, pessoal, fica claro assim que Moisés não foi o único autor, né, do livro do Pentateuco, não foi ele o único autor de Gênesis, não foi ele o único autor de Deuteronômio. A gente viu aqui que houve a participação de outros autores, anônimos, exatamente. E o mais interessante, esse texto aí, ó, de Gênesis 36, versículo 31,
né, que fala sobre os reis, que não havia rei algum sobre Israel ainda, naquele tempo, ele está, aparentemente, né, mostra que é um autor que está complementando essa informação depois do exílio da Babilônia, ou seja, lá pelos anos 500 antes de Cristo, mais ou menos, entendeu? 480 antes de Cristo, bem ali no finalzinho do cativeiro da Babilônia, quando o povo vai começar a retornar para sua terra, né? Ali nos períodos de Neemias, Esdras. A impressão que tem é que esse autor coloca essa informação aqui, complementando o Gênesis, lá naquele período. Porque ele fala lá do futuro olhando para o passado, né? Ele diz: estes foram os reis que andaram nas terras de Edom lá no passado, quando ainda não havia rei em Israel. Ele está falando de um período bem antigo, uma coisa que aconteceu muito lá atrás. Tá certo? Então, você vê aí que tem autores diversos, mesmo que tenha o autor principal, existem trechos que são compostos por autores anônimos. E, queridos, isso vai acontecer no livro de Josué, no livro de Juízes, isso vai acontecer em alguns trechos do livro de Samuel, isso vai acontecer também em alguns trechos do livro de Crônicas, do livro de Reis, beleza? Em todo o Antigo Testamento você vai ver alguns pontos, alguns trechos que mostram que aquele autor principal não é o único e que houve ali a cooperação de outros escribas e provavelmente anônimos de períodos diferentes, que complementam o livro para dar sentido à sua geração, né? Que vem depois, a posteridade, tá certo? A geração seguinte, para eles não perderem a identidade. Porque, como eu disse, o livro, o Antigo Testamento para Israel, além de ser a lei de Deus, né, os ensinos de Deus, as profecias de Deus, é também um livro importante para a memória de um povo e para a sua formação. Beleza? Certo, galera? Então, isso mostra aí que existem vários autores reconhecidos, como Moisés, Josué, Samuel, né? Neemias, Esdras, né? A gente vai ver Isaías, Daniel, enfim, vários aí profetas e outros, Davi, né? Tem salmos de Davi, né? Então a gente vai ver vários autores, né? Salomão escreveu Provérbios, né? Cantares, enfim. Então a gente vai ver autores reconhecidos, mas a gente vai ver também a mão de autores que não são reconhecidos, são anônimos, que vão ajudar na composição de vários livros do Antigo Testamento, durante esses 1000 anos de escrita. Mas lembre-se, apesar disso tudo, tem um Deus no controle que está fazendo com que a escrita do Antigo Testamento seja perfeita durante os 1000 anos, dando uma sequência lógica no pensamento de Deus, na vontade de Deus, revelando a vontade de Deus, e que vai mostrar isso acontecendo lá no Novo Testamento. Quando eu for falar da inspiração e autoridade das Escrituras, nas próximas aulas aí adiante, você vai entender, você vai fazer um link com essa aula aqui, e você vai entender, porque eu vou estar falando que profecias, coisas que foram escritas no passado lá, elas vão se cumprir lá no Novo Testamento em Jesus. Logo, não poderiam ser homens comuns apenas por eles mesmos escrevendo o que queriam, mas com certeza o Espírito Santo dirigindo aqueles homens para que eles escrevessem aquilo que era também da vontade de Deus, tá certo? E assim as profecias são colocadas nesses textos do Antigo Testamento e elas vão se cumprir de forma profética lá no Novo Testamento. Coisas tremendas. Depois nós vamos falar das profecias da Bíblia que se cumprem de forma perfeita, tá bom? Então aí você vê que Deus colocou a mão e dirigiu todos os autores, desde lá de Moisés até o apóstolo João no Novo Testamento. Beleza? Bom, então eu espero que tenha ficado claro aí essa questão da autoria, do período de escrita, tá certo? Né? Nós vamos ver aí, então, vários autores durante 1000 anos escrevendo aí o Antigo Testamento, que vai de 1500 entre 1500 e 1400 antes de Cristo até o ano 400 antes de Cristo, começando com Gênesis, terminando com Malaquias.
beleza? E o Novo Testamento, apenas 5 décadas, 50 anos aí de escrita com os autores muito bem definidos, tá certo? Bom, pessoal, agora, uma vez dito isso, espero que tenha acrescentado aí para sua informação. Claro que você, estudando e se aprofundando um pouco nesse tema, você vai ver também que tem estudiosos que falam de uma teoria chamada da teoria das 4 fontes, né? Teoria eloísta, aliás, teoria da fonte eloísta, né? Teoria da fonte javista, teoria da fonte sacerdotal e teoria da fonte deuteronomista. Por quê? Porque, segundo alguns estudiosos, existia uma corrente literária de autores que estavam incumbidos de registrar os textos bíblicos do Antigo Testamento, tá? Estavam incumbidos, escribas incumbidos em determinadas épocas, que eles ajudavam a compor esse livro, a complementar esse livro em épocas diferentes, e cada um com a sua expressão da época, tá? E aí fica muito claro isso quando você olha algumas comparações no texto original. Não é o nosso caso, porque o nosso curso é básico. Mas se você se aprofunda, você vai ver, por exemplo, na linguagem hebraica, na língua hebraica, você vai ver quando você pega Gênesis, o capítulo 1 parece que é escrito por alguém diferente do capítulo 2, porque muda totalmente o estilo literário e linguagem. No original você percebe isso, né? Na tradução em português nós não temos muito essa noção, mas no original você percebe isso, tá? Mas aí já é um outro assunto, para uma outra questão, não é o caso aqui do nosso foco, né? Nós não buscamos essa discussão acadêmica aqui no nosso curso, beleza? Tá bom? Mas só para vocês saberem que tem esse detalhe aí também, beleza, pessoal? Bom, então vamos falar um pouquinho da escrita, né? Já falamos do período de escrita, dos autores, da organização dos livros, estão organizados propositalmente para ajudar no estudo, agrupados, classificados, etc. Uma vez dito tudo isso aqui, nós vamos ver que esses livros, queridos, eles têm a escrita original. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. É um grego popular, tá? Então, todo o Novo Testamento, todas as cartas do Novo Testamento são escritas em grego, beleza? Já o Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico, tá? E alguns trechos em aramaico, né? Um pedacinho, capítulo 2, capítulo ali de Isaías, tem um aramaico ali. A gente vai ver Daniel, né? Em Daniel tem um trechinho de aramaico, né? Então a gente vai ver isso aí acontecer também, tá bom? Mas majoritariamente o Antigo Testamento, a língua original escrita é o hebraico, beleza, pessoal? Bom, vamos ver aqui o que mais. A gente tem que seguir aqui um script para não perder o raciocínio, né? E eu tenho que aqui seguir meu cronograma também. Falo com vocês aí, mas vou seguindo meu cronograma para a gente não perder a linha de raciocínio das aulas, tá bom? Para a gente não perder nada e nem acrescentar nada antes da hora, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Creio que por hoje, acredito que é só. Eu acho que na próxima aula a gente vai falar sobre o material, tá? Que material foi usado para ser escrita a Bíblia, né? E como era feito isso aí e tal. E vamos falar das primeiras traduções da Bíblia, como chegou até nós. Vamos falar um pouquinho disso aí também. Beleza? Nos próximos vídeos, se Deus quiser. Bom, pessoal, se vocês quiserem... O nosso curso aqui, IBF, é um curso básico, mas é um curso que te dá uma estrutura boa para você usar aí como obreiro, como obreira, ou como um cristão mais preparado, utilizando a Bíblia que você tem na mão. Para isso que é esse curso aqui, para isso que ele existe, beleza? Agora, você quer estudar teologia? Eu também dou aula no seminário teológico, no Instituto Bíblico Brasil para Cristo, tá? Sou um dos professores lá. Agora, em março, eu começo a dar aula lá, março, abril, né? Começo a dar a matéria lá de teologia pastoral, que é uma área de especialização que eu tenho, tá?
E tá aí, ó, a propaganda aí do IBBC, você que quer se aprofundar um pouco mais do que nós estamos nas questões que nós estamos abordando aqui, aí no Instituto Bíblico você vai se aprofundar um pouco mais. É um curso livre, tá? É um curso médio e é livre, tá? Mas é um curso que te dá um pouco mais de formação, tá? Tem aí, ó, o telefone, entra em contato com a galera, tem extensões que você pode levar para sua igreja. O curso tem presencial e online, tá? É um curso apostilado muito bom, tem tutoria, tá certo? Eu vou dar aula presencial lá no Mandaki, que é a sede do IBBC. Tem aí, ó, salas de aula aí do Mandaki, tá certo? Fica aí o endereço, ó, Rua Iris Leonor, né? Aí no Mandaki, tá bom? E tem aí o telefone, você pode mandar um WhatsApp aí ver como é que funciona o curso, beleza? É um preço acessível, dá para fazer. Geralmente vai de 2 a 3 anos, normalmente é um curso de 3 anos. Aí, tá bom? Esse aí do IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Já mando o meu abraço pro diretor Roberto Wagner, amigo meu, né? Professor, amigo e presbítero lá da igreja. E eu mando também um abraço aí para a nossa irmã Rose, né? Que é responsável aí pelo IBBC do Mandaki, juntamente com toda a equipe e aos alunos de lá. Beleza, pessoal? E é isso. E se você quer fazer uma faculdade, tem várias boas. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre as faculdades algumas que eu indico, mas eu sempre falo da Faculdade Teológica Sul-Americana. Se você quer fazer o bacharelado em teologia, reconhecido pelo MEC, tem presencial e online, tá? Tá aí, ó, a FTSA. Você pode ver o site ftsa.edu.br, tá? E conhecer melhor a faculdade. Aproveita, tá começando o ano, tanto no IBBC como na FTSA, dependendo do seu interesse, né? Você pode ingressar nos cursos, tá bom? E tá aí o campus da FTSA também, ó. O campus da FTSA é grande, né? Bonito, né? Muito bem preparado para receber alunos no presencial e também no EAD, são aulas excelentes também no ensino online. Videoaulas, é sensacional. Eu recomendo. Tá bom? É isso. Bom, galera, até a próxima aula, se Deus quiser, para a gente dar sequência no nosso curso bíblico. Espero que você esteja gostando. Estude, anote, dúvidas, coloque lá no grupo, sem fugir do tema aqui do vídeo, tá bom? Cada coisa na sua vez, tá? Mas coloca as dúvidas lá, não tenha medo, pergunte, leva uma discussão lá pro grupo, lá no WhatsApp, e a gente vai discutir lá, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.